Há 6 dias atrás, a gente fez uma live /react do The Game Awards de 2025. E a gente teve o jogo do ano que foi revelado, né? Que é o jogo, também é um jogo que levou quase todas as categorias, que foi o Clair Obscur Expedition 33. E esse jogo, ele não só levou o GOT, mas levou também para casa 9 premiações das 12 que tinha, ou seja, era quase tudo. E também foi um dos melhores, também um dos poucos melhores The Game Awards que a gente teve aí ao longo de, 10 anos, por conta também dos anúncios. Teve muito anúncio bom, muito anúncio de remake da hora. Teve o Resident Evil Requiem, também altos joguinhos que eu nem sabia que ia ter mais continuação, igual o Total War, igual o Ace Combat. Cara, a gente vai ter Ace Combat 8, mano, isso é muito louco. A gente encerrou a live e no outro dia já era mais um dia normal, como qualquer outro, ou pelo menos deveria ser, né? E aí eu entrei no Twitter, eu entrei no X. E eu não devia ter feito isso, eu sempre esqueço que todo final de ano, logo após o The Game Awards, a gente tem que ficar pelo menos umas 2 semanas sem entrar no X, sem entrar no Twitter, porque senão você só vai achar porcaria, só vai achar coisa ruim, você só vai achar tretas completamente desnecessárias e discussões completamente sem sentido e inconvenientes. É claro que muita gente lá se doeu porque boa parte do Twitter é composta por fanboys que não tem capacidade de analisar tecnicamente jogos e discutir coisas sobre premiações, né? Mas eu vou deixar minha opinião bem rápida aqui antes de tudo, que o The Game Awards ele é só um evento de premiação qualquer, né? A única coisa que muda é que ele é o que tem mais audiência, só isso. E a gente não pode levar a sério o The Game Awards. Ele é como se ele fosse o Oscar dos games. Cara, não tem negócio mais brega que isso, né? Então muita gente entra lá simplesmente só pra ver os anúncios e tá tudo bem, né? Então, pra mim, né, não existe esse negócio de jogo definitivo melhor do que tudo, melhor pra todo mundo, porque todo mundo tem seu próprio gosto, isso é uma parada mais subjetiva, né? Se a gente for analisar objetivamente as coisas, a gente também entra em pouquíssimos consensos também sobre bons jogos. É muito difícil, é muito raro mesmo entrar em qualquer uma dessas categorias, porque é um evento muito prestigiado, né? E só do fato desses jogos terem sido indicados em cada uma dessas categorias é o que mais importa, assim, na verdade, sabe? Porque é muito difícil entrar nas categorias, são pouquíssimos, você conta numa mão só os jogos que vão entrar nessas categorias. Então, parabéns para todos esses jogos que foram indicados. Para mim, todos eles são excelentes jogos. Claro que tem a parte ruim disso, porque toda a parte ruim de toda a comunidade, fanboys, haters, essa identidade de ruim se manifesta no Twitter. Então, você vai ficar uma semana inteira vendo coisas sobre xingamento de jogos, falar que é um absurdo, que não devia ter ganhado e que também não devia ter perdido, e enfim, né? E você não vê só fanboy e hater de um lado, você vê dos dois lados. Então, tipo, é uma guerra sem fim, não existe consenso, não tem discussão. A dissonância cognitiva, ela fala mais alto quando alguém tá ali pra pensar e conversar como gente normal e não pra ficar que nem um animal xingando e falando coisas sem sentido. Esse dia era pra ser um dia especial. É a primeira vez em muitos anos nessa indústria de entretenimento algum jogo indie recebe uma premiação tão importante assim como o jogo do ano. Só que, claro, isso não aconteceu, obviamente, porque as pessoas simplesmente são retardadas. Essas pessoas que estão atacando aí o Clair Obscur são as pessoas que mais fazem de serviço para essa indústria. É sobre isso que a gente vai falar. Para começar, que a categoria de indies no The Game Awards, ela não é muito bem explicada, os critérios para ser um jogo indie para poder entrar, né? E só fala, é só ser um jogo independente. Tá, mas isso não é o suficiente para dizer o que é independente. E eu posso dizer ali que a maioria dos jogos que foram indicados, eles têm pelo menos uma história muito sinistra por trás e muito bonita, de independência criativa, de pessoas acreditando em seus sonhos e ir atrás e fazer tudo do seu jeito, seus próprios projetos, e é isso aí mesmo. E é o que aconteceu com Hollow Knight. Se você não conhece a história de Hollow Knight, aí é um negócio bem legal, né? Também a história do Clair Obscur, né? Como que essa empresa se tornou independente, né? Tipo, a Sandfall não é um estúdio que existia há muito tempo, que faz jogos, não, eles se tornaram independentes. E como isso aconteceu? Eles simplesmente saíram, né? Um grupo de 33 pessoas saíram da Ubisoft, que é uma empresa mercenária. O pessoal ficou de saco cheio, foi lá e fundou o seu próprio estúdio. Eles abriram mão
de todo aquele dinheiro que eles estavam recebendo para fazer os mesmos jogos que a Ubisoft queria que eles fizessem, e agora eles estão indo atrás de seus sonhos, de construir um jogo que conta a história deles, até mesmo um pouco da história, a sua própria origem, né, que é na França, que é uma França fantasiosa, distorcida, né, com estética francesa, né, que é o chiaroscuro, enfim, várias paradas assim. E isso é um negócio muito bonito, cara. É a mesma coisa que aconteceu com o Kong, só que nesse caso o Kong ele só perdeu o jogo do ano pro Astrobot. Então é como se fosse o Kong sendo contado pelos chineses, é como se fosse o Sekiro sendo contado pela história do Japão, e enfim. E isso aconteceu com Clair Obscur. Só a partir daí já matou, eu não preciso nem explicar porque que eles são ou não são indies, né? Esse daqui deve ser provavelmente a explicação do que eles vão dar sobre se esse jogo é indie ou não. Eles simplesmente se tornaram um estúdio independente, saindo de uma empresa que era muito maior que eles. E aí, o que acontece? Tem várias discussões já dentro do Twitter, né? Por isso que eu não posso entrar, porque se eu entrar lá eu vou querer discutir, eu vou perder meu tempo. Olha só que interessante, a gente tem essa postagem aqui no Reddit, tá? Tem muita coisa para falar sobre esse Reddit, para falar a verdade. 6 anos atrás, meu nome é Guilherme e eu estou trabalhando com um pequeno estúdio de desenvolvedores independentes, também em um ambicioso jogo AA planejado para ser lançado no PC e possivelmente PlayStation 4 e Xbox One. Primeiro de tudo, né, para pessoas que ainda acham que ele não é um jogo completamente independente, que tipo de empresa não sendo independente vai atrás do Reddit para contratar pessoas? Segundo, AA, AAA são classificações de orçamento e de tamanho de escopo de jogo. Não quer dizer nada sobre ser uma empresa independente ou não. Uma empresa independente, ela pode ter uma publisher, que é no caso da Devolver. A Devolver, ela publica vários jogos indies, eles continuam sendo indies. Eles vão dizer que o jogo não é um indie porque, na verdade, ele é um AA. Não faz o menor sentido, mas... primeira discussão, né, de que eles eram pequenos no começo e depois ficaram muito grandes e terceirizaram o projeto e blá 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 e coisas do tipo, né. Mas esse aqui eu acho que é o que mais vai aparecer com certeza em qualquer tipo de discussão de social media, e enfim, né. Isso que você vê até fora das redes sociais, você vê muito em blogs também, você vê muito em sites de notícia que o pessoal comenta lá embaixo, né. É que o jogo investiu 10 milhões de dólares no seu projeto. Uou! É muito dinheiro? É muito dinheiro. Só que é muito dinheiro pra quem? Pra brasileiro médio que não sabe o que é muito dinheiro. Mas e se eu falar que isso aqui não é tanto dinheiro assim? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. 10 milhões de dólares não é tanto dinheiro assim para um projeto feito em Unreal Engine, todo 3Dzão, com várias tecnologias avançadas, mocap para movimento, publicidade, atores de Hollywood, dublagens, enfim. Cara, o negócio não foi barato, mano. Realmente foi caro, né? Mas foi caro por quê? Por causa desses pontos que eu apontei, coisas que raramente você vê em um jogo 2D como Hades, Hollow Knight, enfim. Então, sim, esse jogo saiu caro para fazer, né? Mas podia ter sido pior, porque esse é literalmente o conceito que a gente teve há mais de 10 anos sobre indies. Quem tá definindo esse limite de valores de gasto dos jogos indies, hein? Os indies gastam quanto ele quiser, mano, contanto que eles tenham independência criativa, né? E não só apenas dependência financeira. Eu acho que isso que importa, você pode ter as duas coisas coexistindo de boaça, entende? E é interessante quando eles citam esse negócio sobre valor, sobre 10 milhões ser muita coisa. Ele era muita coisa há 10 anos atrás. Hoje em dia, jogos feitos em Unreal Engine, super complexos, com gráficos e tecnologias avançadas, que você precisa de mocap e de muito equipamento e tecnologia para fazer ele funcionar direito, hoje é muito caro, cara. Jogos assim não são mais fáceis não são mais tão baratos para serem feitos, cara. Não é à toa que o jogo hoje custa R$300, mas 10 milhões é uma quantidade ok para um jogo da boa. Eles acabam investindo em média 60 milhões de dólares até 120 milhões de dólares, enfim. Isso são dados estimativos de vários jogos AA/AAA, enfim. A Plague Tale e Innocence, por exemplo, são jogos bem parecidos, você consegue ver muita coisa no desenvolvimento que é parecida, e eles têm um valor mais ou menos parecidos, então eles não chegam a ser um jogo AAA, fotorrealista, incrível, com detalhes, com riquezas, não.
né? Até porque se fosse assim, seria um God of War da vida. Você vê que o negócio realmente ele é muito bem feito, muito bem animado, mas ele não tem todo esse polimento que os jogos AAA têm. Você consegue ver que o jeito que os personagens se movimentam, né, as expressões, as capturas faciais, outras coisas do tipo, ela não é tão bem refinada, não é tão bem desenvolvida assim, não é aquela coisa, meu Deus, que perfeição, que essa animação parece um filme. Se eu não me engano, o Hellblade 2 é o jogo que mais tem gráfico, que mais tem animação, que mais tentou chegar próximo assim de um jogo /filme. Aí tem essa questão da publisher também, né, porque é publicada pela Kepler, então olha só, eles têm uma publisher, então eles não pode ser um jogo indie, né, oh meu Deus, então nenhum jogo da Devolver é indie. Também vão dizer que o jogo também recebeu apoio do governo da França, né, nossa, que problemão, né, receber dinheiro deles mesmos próprio, né, para divulgar coisas sobre a França, né. É claro que a França não pode fazer jogos, né, e ser reconhecida, ela não pode ter influência no mundo dos games, né, parece que tá proibido de fazer isso. Mas calma que isso daqui é só uma palhinha. Cara, eu sou uma pessoa que curto muito jogos indies, só que é o seguinte, agora vai entrar a parte complicada, né. Essa aqui foi basicamente minha opinião /objetiva sobre se é ou não indie. Estou falando isso com o que eu acho que é certo dentro da TGA. Eu também acho que mais no futuro, se eles quiserem, seria muito bom também eles implementar alguns requisitos para se encaixar em indies, né, nas categorias certinho, ou fazer até mesmo, sei lá, uma subcategoria de indies, né, AA separado também seria muito bom, porque ainda lança muito jogo assim. Mas a grande verdade é que poucos jogos bons lançam todo ano, né, cada vez mais a gente vê muitos jogos lançando já mortos, praticamente flopados, e a gente fica contando nos dedos os jogos que a gente acha que é bom o ano inteiro, né, e os jogos bons de verdade que são a outra parte dos jogos bons, a gente só acha no submundo dos jogos, né? São jogos pouco conhecidos que são bons, enfim. Então, cara, eu acho muito difícil jogos como esses competir com o Clair Obscur. E aí a gente tem as brigas do Twitter, né? Que cara, isso aqui é muito pra dar risada mesmo. Tipo, hoje, no dia 17... isso aqui já tá mais de boa. Uma pessoa publicou isso aqui, ó. Vou começar o melhor indie de todos os tempos. Até aí tudo bem, você não tem dado nada de errado. Tipo assim, a pessoa tem a opinião dela e tá tudo bem, né? A outra pessoa responde, não estou vendo Silksong na imagem. Aí vocês já vão saber onde eu quero chegar, né? É a famosa briga de torcida. Uma coisa que eu acho muito interessante é que, tipo, só pessoas que curtem muito o Hollow Knight são pessoas que se doeram tanto assim. Qualquer outra pessoa, sei lá, o mais fanboy possível de Hades 2 não tava nem comentando sobre isso, ou seja, tipo, era um jogo merecia e o outro não, sabe? Nesse caso, quem não merecia seria o Clair Obscur. Aí outro fala assim, o bait pra comprar o jogo funcionou. Agora presta atenção no contraste dessa postagem aqui. O que a galera acha que merecia o GOT e o GOT de verdade. Gente, pelo amor de Deus, para de choro. Só olhar os gráficos e já responde muita coisa. Um joguinho de boneco de palito não merecia nem tá disputando essa merda. Isso aqui, obviamente, já tá bem descarado, que é um rage bait, tanto que todo mundo, 90% das postagens lá embaixo é tipo, não cai em rage bait, apesar do pessoal tá indo lá e comentar igual. E tipo assim, eu não vejo nenhuma diferença desse cara aqui fazendo rage bait pra fazer engajamento negativo. Eu não vejo nada diferente do outro cara que tá lá xingando o Clair Obscur e enaltecendo o Hollow Knight, por exemplo. Eu não vejo nenhuma diferença, eu vejo só tipo uma briga de torcida muito boba mesmo. Aí a mesma pessoa da postagem anterior, ela fala o seguinte, a gameplay desse jogo parece ser muito boa mesmo. Aí o cara responde de novo, a gameplay é básica, igual Persona 5. O cara já apareceu tanto na minha tele, tanto, cara, tanto, tipo, sempre que tem alguém falando bem de Clair Obscur, ele tá lá pra xingar, sabe? Ele já tá pronto. But in Persona 5, the principles of combat are easy to grasp. Use thing what enemy weak to, step 2 win. In Clair Obscur, every party member you unlock has a bespoke set of rules you have to get your head around. Each standard attack builds up perfection points that can then be spent to make special attack C bestow the defenseless status effect, so that using special attack D will put you into Virtuoso stance, which grants additional damage relative to the enemy's number of Bibbly Bobblies as long as the knick-knack knocky is wing wong woggle woggle woo woo. Sim, mano, é igualzinho sim o Persona 5. Esse deck também é muito bom, velho. É o Mario Bros com gráfico fotorrealista. Aí o cara logo embaixo, Silksong Hades Art. O pessoal é muito bobo, velho. Na moral. Esse aqui já pegou mais pesado. Sinceramente, Hollow Knight é um jogo mid, como todo jogo 2D, tirando o do Cellbit, que é incrível. Hollow Knight só merecia o GOT
se parecesse com isso. E é um vídeo já muito mal feito de Hollow Knight, cara. É interessante, né, o que ele mencionou aqui sobre o Cellbit, né, que a gente chama de efeito mamada. Tipo assim, o Silksong, ele é bom aqui no Brasil, principalmente porque o Cellbit falou que é bom. Tipo, ninguém tem senso crítico. O jogo só é bom porque o Cellbit falou que é bom. Esse aqui é basicamente o resumo da TGA. Larry, what the hell is... Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, you're right. Barry! No fundo eu não tanco, velho. O que pensar sobre isso aqui, ó. Nós damos a pra Team Share, entendeu? Nós damos muito prazer. Nós damos o... Não entendeu? Aceita que também. Esse bait é muito ruim, cara. Que isso, cara? Depois de esnobar completamente aquela premiação do Luciano Huck dos games. O Luciano Huck dos games é muito... Mano, os caras tão muito bravos, velho. Reaparecem anunciando a DLC de Silksong com data para 2026 e de graça. Destaque aqui o de graça. Respeito máximo. Pra mim, já fizeram história. Team Cherry é gigante. Engraçado que o Clair Obscur fez a exata mesma coisa. Em 2017, o próprio Hollow Knight, o primeirão, né? Ele não entrou em nenhuma dessas categorias, né? Sabe por que o pessoal não questiona isso? E é muito simples, o Hollow Knight ele é um jogo pequeno, ele é um jogo com uma comunidade muito pequena, era muito pouco conhecido. Ele começou a ganhar popularidade, se não me engano, em 2018, 2019, quando já era muito tarde para o Hollow Knight tentar competir com grandes jogos. E aí tem muita gente falando que Hollow Knight foi injustiçado, porque é só porque ele é um jogo pequeno, e a gente tem que ficar contextualizando as coisas com fontes, né? Que é o que a gente deveria fazer, na verdade. E também explicar por que eles não compareceram no The Game Awards, porque tem todo esse desdém na voz do Geoff falando sobre a categoria que o Silksong ganhou, porque ele ganhou uma premiaçãozinha lá, né? E ficou muito parecido que era uma premiação de por pena, assim, sabe? Tipo, dá pra ver na voz dele que ele fala assim, olha só, vocês realmente ganharam aqui, ó, tá vendo? Vocês ganharam alguma coisa. Sobre esse jogo ele ser injustiçado, ele se manifesta de uma forma muito ruim, porque basicamente o pessoal não tá falando sobre os pontos técnicos positivos sobre o game, falando sobre a direção de arte dele, só falando sobre a história dele, falando sobre a profundidade e quais inovações que ele trouxe pro gênero dele. Isso aí é uma coisa que ninguém fala. O que eles falam na verdade é, olha só como o Clair Obscur é ruim. Foi um péssimo jeito de falar bem sobre o seu jogo, porque você está simplesmente atacando outro jogo. É um jogo que eu nunca zerei, né? Eu tenho uma preferência muito grande por jogar Cuphead ou Ori, que é a minha série favorita. Eu posso fazer um livro do porquê que esse jogo é tão bom, que ele também ganhou como indie no ano dele. O Hollow Knight, ele já era um jogo que eu não chamava muito a minha atenção, eu tentei jogar, e eu sei que ele tem um papel importante na indústria de jogos indies. Ele é um jogo sim muito bom, mas ele é só um jogo bom, é só isso. Tipo, a gameplay dele é gostosinha e tal, mas ele não faz nada além disso, sabe? Ele é só um joguinho como qualquer outro, só que é um jogo divertidinho. Ele consegue ser quase perfeito nessa questão de ser um jogo com uma gameplay que você pega e você não consegue mais parar de jogar. Só que todo o resto dele, ele é um grande vazio pra mim. Eu não consigo enxergar tanta profundidade assim nesse jogo, apesar de eu já saber toda a história dele e do final dele, que tem todas umas coisinhas e tal, né? Comecei a pegar um pouco de desgosto, infelizmente, por esse jogo, justamente por pessoas não saberem defender o jogo, entende? Então, tipo, eu não odeio o jogo porque ele é ruim, de certa forma. Não, porque a comunidade dele faz ele parecer muito pior do que ele parecia pra mim. Repare que é só o pessoal do Hollow Knight que faz isso. Então, tipo, é uma péssima maneira de você convencer a jogar um jogo que você gosta, falando mal de um outro jogo que você supostamente não gosta. Ele não faz nada de inovador, tirando o Hollow Knight, né? O Silksong ele é basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V com algumas mudanças ali de personagem. E é o efeito Red Dead, tá ligado? O Red Dead levou um monte de coisa e perdeu pro God of War. O God of War Ragnarok ganhou um monte de coisa e perdeu pro Elden Ring. Então parece que lá dentro da TGA, né, nas categorias e tal, eles estão seguindo essa regra, né, de inovação / continuação. Então você fazer um jogo como o Hollow Knight,
e ele ser bom como um jogo indie para trazer algum tipo de inovação, alguma coisa, uma gameplay meio diferenciada que seja chamativa e tudo mais, né, eles teriam que transformar esse jogo em uma outra coisa e manter toda aquela essência de Hollow Knight, coisa que não foi feita, obviamente. É um negócio que já tava, metade dele já tava tudo pronto, e daí só foi mudando os personagens e tudo mais. E aí ficou essa percepção, né, da maioria, tipo, eles não queriam que o jogo ganhasse alguma premiação porque ele é bom e porque ele é competente. Não, eles queriam ganhar uma premiação por pena, sabe? Uma premiação por pena, literalmente isso. Porque o jogo saiu de lá quase sem nada. Não tem por que você querer se provar com o seu jogo. Esse jogo ele vai ser sempre bom pra você e é isso que importa, entendeu? Agora, para dar uma contextualizada do porquê que o pessoal do Hollow Knight não apareceu na TGA, o time do The Game Awards tinham chamado sim o estúdio inteiro, né, o pessoal lá para comparecer no evento, né? Só que aparentemente, né, eles recusaram o convite, o que deixou, né, o Geoff bem tristinho. O Geoff Keighley fica bem tristinho, né? E aí o que acontece? A gente tem essa reportagem aqui, ó. Hollow Knight, Silksong, devs do jogo talvez faltem ao TGA e explicam o motivo. Desenvolvedores acreditam que Expedition 33 deve ganhar o Game of the Year. Gibson disse ao jornalista que acredita que Silksong está na corda bamba, agradando a alguns e enfurecendo outros, e por isso seria difícil do jogo ganhar como um jogo do ano. Não puderam comparecer porque não é porque eles não queriam, porque eles supostamente estariam ocupados fazendo algumas coisas, viajando, coisa do tipo. Tem gente até falando que eles foram proibidos de entrar no evento e que é mentira também. Então essas fake news de joguinho realmente se espalham assim que nem uma praga no Twitter e o pessoal realmente acredita. Aqui claramente eles estão admitindo já a derrota logo de cara, né? Tipo assim, pô, mano, não tem como competir com o Clair Obscur. E foi o que realmente aconteceu, sabe? Não foi nada programado, não tem teoria da conspiração e coisas do tipo. Eles reconhecem que eles não são bons suficientes para competir com o Clair Obscur, tanto na questão de inovações e coisas técnicas, quanto na questão de agradar o público. Quando o Silksong lançou, esse hype durou uma semana só, cara. Entende? Né? A gente teve uma semana de memes e nunca mais se ouviu falar de Hollow Knight. Com o extra que aqui eles também admitem que eles não conseguiram agradar todo mundo, o que não foi o caso do Clair Obscur. O Clair Obscur pegou todo mundo de surpresa, todo mundo acabou gostando, enquanto o Hollow Knight não. Quando o Silksong lançou, né, metade gostou e metade não gostou tanto assim, né? Que o pessoal ficou muito tempo esperando o jogo e como a expectativa foi alta demais, o pessoal esperou que fosse uma coisa super revolucionária e inovadora, que seria uma coisa incrível, sabe? E não foi bem assim o que aconteceu. Mas na cabeça de fanboy é o melhor jogo possível, o melhor indie ali, simplesmente dê esse prêmio porque sim. Melhor Souls-like, Expedition 33. Foi muito boa, mano. Incrível, mano. Esses vídeos são incríveis, cara. Tá proibido um jogo sozinho ser bom em quase tudo. O jogo não pode ser bom em outras categorias. Só pode inovar em uma coisa só. Se não, quer dizer, só a arte do jogo é boa. O resto é tudo ruim. A jogabilidade é ruim, a música é ruim, tudo ruim, tá ligado? Eu amo essa lógica do Twitter, mano. Amo demais, velho. E eu vou indo nessa. Beijo no Kokoro e até o próximo vídeo. Esse aqui foi, inclusive, o primeiro vídeo do canal secundário. Vocês gostaram? Espero que sim.